Bem, eu sou professor da Universidade Federal de Alagoas, eu tenho 46 anos. Por amor à matemática e à física, eu escolhi há 30 anos fazer engenharia. E seguiria uma carreira acadêmica padrão no Brasil. Com isso, fiz mestrado e doutorado na PUC do Rio. E a partir daí, eu me dediquei, e me dedico ainda hoje, à simulação computacional de programas relacionados ao setor de petróleo, gás e energia. E em 1999, eu tive que voltar a Alagoas. E voltando a Alagoas, em 2001, eu acabei me tornando professor da universidade e, junto com alguns parceiros da vida, né, e nós construímos, esses caras que estão aí, nós construímos juntos um laboratório que é um dos maiores laboratórios computacionais do Brasil, aqui em Alagoas, tá, que é o LCCV. E esse laboratório, além da estrutura e da nossa alma, da alma de 100 pesquisadores, tem também um supercomputador. E esse supercomputador, ele tem a capacidade de 20 teraflop e ele, à época, era o terceiro maior supercomputador da América Latina. E foi com ele que nós fizemos algumas simulações computacionais do processo de perfuração dos primeiros poços de pré-sal, né? Então, essa turma que está aí, junto com a nossa maior empresa de petróleo do Brasil e uma das maiores do mundo, a Petrobras, a gente se orgulha muito de, em 10 anos, menos de 10 anos da descoberta do pré-sal, a gente ter contribuído e chegado à produção de 1 milhão de barris por dia. Enfim, então, essa história, naturalmente que a inauguração de um laboratório desse porte, num estado pequeno como Alagoas, ia gerar uma movimentação na cidade. E aí, na inauguração, a presença de autoridades, governador, deputado, enfim, e outras personalidades locais e nacionais. E houve a inauguração, no dia seguinte, né, eu fui para casa e me deu aquele vazio, né, assim, acho que meio tipo depressão pós-parto, assim. É como se eu tivesse cumprido uma parte da minha missão como professor na UFAL. Só que não tinha essa depressão. No dia seguinte, tinha que acordar e ir para o trabalho. E aí, vamos embora. E a partir daí, né, aconteceu que vários colegas, meus amigos, começaram a me mandar SMS dizendo, o governador está falando do laboratório aqui, né? Assim, para mim aquilo era uma coisa tão distante que eu simplesmente via, achava interessante ali, mas minimizava e seguia, né? Então, quando foi praticamente um ano depois da inauguração, a inauguração foi em novembro, aí em outubro, a reitora da universidade me faz uma ligação dizendo que tinha recebido um telefonema do Palácio do Governo e que eu teria que ir com ela para uma reunião com um grupo, com um cara do Conselho de Administração do grupo do Eike Batista. E aquilo, assim, me assustou um pouco, né? Eu disse, vamos embora. Então, com 8 anos de universidade, a gente tinha construído um dos maiores laboratórios de computação do Brasil. Eu pensei, o pré-sal na situação que estava, todo mundo acreditando em tudo. Em 8 anos, a gente fez o laboratório. Uma reunião com um membro do Conselho de Administração de um dos caras mais ricos e promissores do Brasil. Daqui a 8 anos, o MIT em Alagoas. O MIT seria aqui. E aí, eu preparei tudo que tinha que preparar. Folder, DVD, tudo que fosse necessário para convencer o cidadão de que o investimento era aqui. Não tinha outro caminho. E aí, embarcamos, né? Embarcamos eu e a reitora, rumo a essa viagem. E aí fomos para o Rio, a gente chegou na noite do dia anterior, a reunião era só no outro dia à tarde, naturalmente que eu nervosíssimo, né? A reitora mais sóbria, claro, né? É a reitora. Eu, naquela ansiedade, e aí nós, na hora marcada, nós fomos para o escritório, para o local da reunião. E chegando na reunião,
eu esperava ir para a OGX, que era a empresa maior do Eike Batista, e eu imaginei um prédio assim, high-tech, né? Tipo esse que o Vanderlan mostrou aqui de Abu Dhabi. E aí, quando eu chego na rua, a rua é essa e o prédio é esse. Aí eu imaginei, é um trote na reitora e no professor. Mas subimos. O elevador daqueles, né? Daqueles assim. Antigo, subimos, entramos em uma sala, né? E entramos em uma sala, na verdade a sala não era essa, uma outra sala assim, cinematográfica pela antiguidade, assim, um negócio realmente maravilhoso. Eu olhava para a reitora assim, ela ria um pouco e não entendia, nem acho que vendo a minha angústia, né? E aí nós fomos chamados para essa sala. E nessa sala, nós encontramos, eu me deparei aí, com o doutor Rafael de Almeida Magalhães. Ele não está mais aqui entre nós, mas eu já tinha pesquisado na internet quem era o sujeito que eu ia me encontrar, né? Para saber se ele ia fazer o MIT. E aí, doutor Rafael, ele já tinha sido governador do estado da Guanabara, ele já tinha sido ministro da Previdência, enfim, ele tinha uma ação importante no país. E junto com ele, na mesma reunião, nessa sala, Carlos Monte, né, que é amigo dele e hoje é amigo pessoal meu e pai da Marisa Monte, que eu estava no show dela antes de ontem, ou seja, se eu saísse sem o contrato, eu já tinha conhecido pelo menos o pai da Marisa Monte. E aí, né, a conversa começou, doutor Rafael começa a contar a história do estado de Alagoas, os problemas sociais, econômicos e políticos a partir de 1957. Essa foi a primeira colocação dele. Ou seja, 1957, para quem não sabe, é o ano que a gente fez o impeachment de um governador e teve até tiro na Assembleia. E por aí ele saiu, e aí ele começou a contar os problemas sociais do estado de Alagoas. E, convenhamos, tem assunto, né? E aí, chegou numa hora na reunião que eu tinha certeza que não era um trote. Mas eu tinha certeza também que não era para eu estar lá. Eu imaginava, não, eu sou o professor, a reitora, ela sim, né? Porque ela é reitora, na minha cabeça, naquele momento, ela tinha, uma das missões dela seria atuar para resolver os problemas do Estado. Eu, com um supercomputador de 20 teraflops em Alagoas, o que é que eu ia fazer? Enfim, a reunião se encerrou, depois de 3 horas, ouvindo a história de Alagoas, assim, ó, eu não conhecia nada. E aí, encerrou e ele passou uma missão para mim e para a reitora. Ainda mais essa, ainda saímos com o trabalho, né? E aí, ele disse, olha, eu quero que vocês, em 20 dias, levantem com os professores da universidade uma penca de solução dos problemas sociais de Alagoas. Fiz, tá. A reitora conversou com ele e a reunião se encerrou. Inclusive, a reitora, ela num determinado momento da conversa, ela interrompeu o Dr. Rafael, com muita educação, muito finíssima ela, e começou a explicar quem eu era. Olha, o professor é um pesquisador, trabalha com o setor de petróleo, dando a entender que eu vim para buscar um contrato, não foi para conversar sobre Alagoas. E aí, só que a essa altura, meu folder, DVD, não fazia mais o menor sentido. E aí, quando ela interrompeu, o doutor Rafael olha para mim, professor, quantas pessoas trabalham aí? E eu disse, agora, né? 100 pessoas. Ele fez, professor, isso não muda nada na realidade do Estado. E aí ele continuou. E aí ele volta para mim e diz, rapaz, vocês estão, os 100 trabalhando para o Sudeste. O pré-sal é no Sudeste. Vocês estão lá fazendo isso. Professor, pense nos problemas do Estado. E eu, educadamente, sim, senhor. E ele ainda chegou a dizer no final, né, ele disse, ó, se quiser algum projeto de pesquisa de engenharia, amanhã vocês vão na OGX e conversam lá com fulaninho e tal. Nessa hora eu não queria mais nada, né? Eu queria voltar para casa. Enfim,
A reunião se encerrou, fomos para o aeroporto, eu provocado, conversando com a reitora, chegou no aeroporto, eu imediatamente para a livraria, tentando entender o que é que tinha acontecido, e aí eu fui para a prateleira de negócios da livraria. E aí eu saí, eu tirei esse livro. Porque eu pensei, negócio social. Era o que tinha a ver, era isso. Aí eu peguei, conheci nesse momento Muhammad Yunus, Prêmio Nobel da Paz. No avião, eu abro a primeira página e leio o seguinte. Meu envolvimento com o problema da pobreza ocorreu quando eu era acadêmico. Em seguida, fui levado por um episódio pessoal, quase por acaso, envolvi-me com a pobreza porque ela me cercava por todos os lados em Bangladesh. Em particular, a fome generalizada de 74 empurrou-me para fora do campus universitário e forçou-me a ser um ativista social além de professor. Na outra passagem, fui achando cada vez mais difícil continuar ensinando elegantes teorias econômicas na sala de aula, enquanto lá fora graçava uma fome pavorosa. Fechei o livro, sentimento de culpa master, empatia total com Muhammad Yunus, e saí dali pensando, o que foi que eu pensei? Será que ainda dá tempo de fazer alguma coisa? E desembarquei em Alagoas. E fiquei pensando, pela primeira vez eu comecei a pensar em alguma coisa para Alagoas. E aí, no dia 28 de dezembro, eu voltando de uma reunião no Rio, na Petrobras, me liga o governador. 10 horas da noite. Eu achei que eu tinha feito alguma coisa, né? Professor, aqui é o governador, eu estou lhe convidando para ser secretário a partir do dia 1º. Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu fiquei totalmente chocado, não entendi nada. Enfim, eu sei o seguinte, que no dia 2, eu estava entrando na secretaria, eu, meu filho e esse livro. Porque eu tinha certeza que minha missão, a partir dali, ela era muito mais social do que científica e tecnológica. E foi. E no governo, né, eu com essa dívida de 40 anos, trabalhei 4 anos incansavelmente, todos os dias, e aí milhares de histórias, né, diversas, né, como vocês estão vendo aí. Né, um monte de coisa bacana, né, história engraçada, triste, enfim, de tudo aconteceu na intensidade, no volume de trabalho. Só que 2 coisas me marcaram muito, né, nessa jornada. A primeira foi um equipamentozinho chamado Telecentro, que mostrou ao cientista o valor de 10 computadores simples conectados à internet, numa sala com ar-condicionado, em regiões de extrema pobreza. Foram 60 desses, inclusive alguns na rua lateral da UFAL. Enfim, não era um negócio, mas era social. Eu já estava, a cada visita que eu fazia, a emoção aumentava e a dívida diminuía. E aí, o outro caso, né, um caso desses 3 alagoanos, que eles foram muito emblemáticos para mim e muita relação com essa questão aí do social. Pelo seguinte, quando eu participei desse evento, primeiro demudei da história do estado de Alagoas, um evento de startup, fiz a palestra, quando cheguei em casa de noite eu vi esses 3 caras aí tinham ganho um prêmio, um aplicativo de inclusão de SUS, para incluir socialmente as pessoas, e imediatamente, quando eu vi na internet e eu vi o que era, eu fiz a conexão com o livro. Eu estava diante de um negócio social em Alagoas. Eu disse, e agora? Então, daí em diante, o que eu pudesse fazer como cidadão, secretário, para esse negócio dar certo, eu faria. E aí, hoje, eles são os grandes puxadores assim, do Sururu Valley, que tem uma repercussão hoje nacional. E aí, através desses 3 jovens e de um aplicativo, eu realizei uma parte do meu sonho. Há 2 meses,
Ronaldo Tenório estava no MIT recebendo um prêmio como um dos 35 mais inovadores jovens do mundo. Primeiro brasileiro a receber esse prêmio, no MIT. O MIT ainda não era em Alagoas, mas um pedacinho de nós estava lá. E aí, em 2015, meu querido amigo, Carlos Vanderlan, pelo WhatsApp, me manda essa foto. Quando ele me mandou essa foto e postou no Facebook, eu disse, estava feita a conexão. O indiano que escreveu o livro que me inspirou estava conhecendo o aplicativo que a gente sonhou junto com o Vanderlan. Enfim. E aí, nessa jornada, né, o que eu pude perceber foi que, a partir de uma conversa e de um livro, um pedacinho da minha missão, mais social do que científica e tecnológica, estava cumprida. E o que é que eu acho disso? Nada paga esse sentimento. E foi assim que eu aprendi o verdadeiro valor de uma provocação. Boa noite. Gratidão a todos.